Reconheci a nossa bandeira e Elohim. Ele é o Deus Criador. Graça e paz, queridos, nesse dia que nos fez o Senhor. Por isso nós estamos alegres, né? Dando continuidade aí a essa nossa saga, a saga do Evangelho segundo São João, e o seu esforço para nos revelar, né, em cada capítulo desse Evangelho que é maravilhoso, uma faceta espetacular da liderança inspiradora de Jesus para as nossas vidas. Planos e cálculos, né, com aquilo que ele está fazendo. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aí então, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo São João. Mais uma vez Jesus vai nos falar sobre a graça, né, características da graça de Deus. Mas bom, vamos lá, seguindo o nosso projeto, nosso propósito, a primeira palavra que a gente dá é aquela primeira palavra que é uma introdução teológica para a gente poder entender o contexto do Evangelho segundo São João. Como eu falei aí, tenho falado esses dias, João foi o último evangelho a ser escrito. E João escreveu o seu evangelho 60 anos depois, 60 anos depois que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Bom, com essa folga de 60 anos, João percebeu algumas coisas que não haviam sido explicadas no Evangelho de João. E ele aproveitou, então, essa oportunidade, essa lacuna vaga, para então introduzir a sua mensagem ali e tornar o Evangelho pleno. É João que vai fazer com que os 4 evangelhos sejam uma coisa só e sejam plenos, né? Por exemplo, os 3 primeiros evangelhos, eles vão apresentar Jesus como Salvador, mas eles não vão levar os seus leitores a uma tomada de decisões. Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apresentar Jesus como Salvador. Mas em nenhum momento nos evangelhos é requerida uma posição, uma tomada de decisão. João percebe isso. João percebe que a mensagem salvífica, ela ficou de maneira subjetiva para o indivíduo. Então ele resolve preencher essa lacuna vaga. Como ele faz isso? Logo no começo do seu evangelho, ele diz o seguinte: Jesus é o Salvador. Ora, se Jesus é o Salvador, você tem que recebê-lo. É apenas no Evangelho de João que vai ficar evidente para nós que uma vez que você tem contato com a mensagem da salvação e não a recebe, não aceita e não a rejeita, você está condenado. Jesus, por isso que esse evangelho é o evangelho mais pessoal, porque ele é o evangelho que requer, que exige o posicionamento de quem está lendo ele. João carinhosamente nos apresenta Jesus como Salvador, assim como os 3 primeiros evangelhos também o fazem muito bem, mas é em João, apenas em João, que a responsabilidade ela vai ser objetiva. É em João que você vai entender que se você tiver contato com o Evangelho e você o negá-lo, você já está condenado. Por isso, João dá ênfase às palavras afirmativas de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Ora, se ele está dizendo que é, por que você não crê? Se você sabe que ele é e você não crê, você está condenado. João, ele entende que o seu evangelho
ao contrário dos outros evangelhos, precisa ter uma tomada de posição, uma tomada de decisão. Por isso, o seu evangelho é chamado de não evangelho sinótico, porque ele não tem o mesmo ponto de vista dos outros evangelistas. Ele está escrevendo para os seus leitores a fim de que eles creiam, e crendo sejam salvos. É o que ele vai escrever nas suas últimas palavras, né, do seu evangelho. Escrevi esse evangelho para que vocês creiam. Ora, se você sabe agora que ele é o Salvador, e você não toma essa decisão, você já está condenado. Isso torna o evangelho de João único, porque João vem até nós nos trazendo a necessidade da qual a gente não pode se desviar, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E muito mais do que os outros evangelhos, ele vai nos dizer qual é a consequência disso, porque os outros evangelhos não vão trabalhar com a consequência, eles vão trabalhar só com a anunciação da salvação. Mas João não só traz a anunciação, como João também traz a consequência. É João que vai dizer: eis aí o Salvador, se você não recebê-lo, você já está condenado, e ponto final. Vamos lá, capítulo 5 do Evangelho de São João é aquela história maravilhosa que nós conhecemos bem sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 5, João vai nos dizer que Jesus chega num lugar onde havia um tanque famoso, um tanque conhecido, um tanque que não só era cheio de água, como também era cheio de lendas e de mitos e de folclores naquela época, o tanque de Betesda. No tempo de Jesus haviam duas grandes histórias que cercavam esse tanque. Uma dizia, provavelmente construída pelas pessoas mais piedosas, uma dizia que um anjo de tempo em tempo vinha no tanque e balançava as águas, e todo aquele que caía nas águas, ele era curado. Uma outra história folclórica daquela época, não tão piedosa, dizia que no fundo da terra havia um dragão, e que esse dragão de vez em quando se agitava. E essa agitação que esse dragão promovia, do vapor das suas narinas, do fogo nas suas narinas, fazia com que a água se mexesse e trazia à água poderes de cura, poderes medicinais. Então, duas grandes histórias folclóricas existiam nesse tempo, mostrando para nós que havia uma lenda ao redor desse tanque. Pois bem, no original grego, os teólogos vão unanimemente entender que não é João que cita essa história do anjo. Ainda no primeiro século, alguém muito espertinho, resolveu, para facilitar para os entendedores, acrescentar essa história do anjo. Tá? Essa história do anjo, no versículo 3 do quinto capítulo de João, ela não consta no original grego. Nos primeiros documentos, nos documentos do primeiro século, ele não consta. Os teólogos entendem que alguém, para facilitar o entendimento, resolveu fazer isso. Mas bem, isso é apenas uma curiosidade. Vamos lá. Jesus entra naquele tanque então, e ali é um homem paralítico, ele está paralítico já há 38 anos, e Jesus então, olhando para ele, pergunta para ele: você quer ficar são? E você conhece essa história, E ele fala: Senhor, eu quero, mas etc e tal, e bababá, ladeira abaixo. Então Jesus fala para ele, Jesus dá 3 ordens para eles, 3 verbos, Às vezes, os verbos que vão nos levantar, os verbos que vão nos curar, os verbos que vão nos restaurar, eles às vezes precisam ser múltiplos. Às vezes, um verbo só, uma ordem só de Jesus na nossa vida, não vai produzir tudo aquilo que a gente espera que seja produzido. Então Jesus olha firmemente para ele e dá 3 comandos para ele. Levanta, do verbo levantar, toma o teu leito, do verbo tomar, e anda.
do verbo andar. Jesus dá 3 ordens para ele. Ele levanta, toma o seu leito e começa a andar. Bora! Tudo isso aconteceu enquanto Jesus estava no tanque de Betesda. Como eu tenho falado para você, nos evangelhos de João vai sempre se desdobrar para tentar mostrar Jesus em 2 ambientes, né? Parece que é uma técnica que ele usa, sempre dividindo os seus relatos em 2 ambientes. Bom, ele vai nos dizer que aquele lugar estava completamente lotado de pessoas, era uma festa em Jerusalém, a cidade estava abarrotada de gente. Jesus então se oculta, Jesus sai dali. Aquele homem então, agora curado, depois de 38 anos, pega o seu leito e sai andando pela rua. E é claro que na rua ele vai encontrar um grupo de judeus fariseus, e os fariseus falam para ele: rapaz, o que você está fazendo com a tua cama? Você não sabe que hoje é sábado, hoje não pode levar nada. Então ele fala para o homem e diz assim: olha, o homem que me curou mandou fazer isso. O homem que me curou mandou eu levantar, pegar o meu leito e andar, e eu estou fazendo o que ele mandou. E os homens então perguntam para ele: quem foi que te curou? E ele simplesmente não sabia quem tinha curado ele. Bom, no versículo 14, a Bíblia vai nos jogar no outro ambiente. Agora Jesus chega ao templo. No versículo 14 vai dizer assim: mais tarde Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que te aconteça algo pior. Sabe, queridos, a mensagem de João 5, ela é uma continuação da mensagem de João 4. Fala sobre o poder da graça, a característica da graça, a natureza indivisível da graça. No capítulo 5, a liderança inspiradora de Jesus vai nos ensinar o que é graça. Graça é o que cura aquilo que está ferido. Graça é o que conserta aquilo que está quebrado. A mesma graça que cura é a mesma graça que conserta. A mesma graça que cura, a mesma graça que conserta, é a mesma graça que confronta. A graça que cura, a graça que conserta, a graça que confronta, é a graça que ensina, é a graça que muda vidas. Sabe, queridos, não existe 2 tipos de graça. A graça é uma só. No Evangelho segundo São João, no capítulo 5, Jesus vai mostrar para nós que graça é uma coisa só. Não existe graças diferentes para coisas diferentes. O nome disso é acepção. Não existe graça diferente para coisas diferentes. Veja bem, Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda. Jesus se ausenta dali. Jesus vai encontrar ele novamente no templo. 2 ambientes aí, como a gente pode ver, pode seguir o raciocínio de João. Sempre ele falando de 2 ambientes. Olá, Érica Danta! Seja bem-vinda à nossa live. Que Deus te abençoe aí ricamente, você e a sua casa. Bom, Jesus cura aquele homem e encontra com ele no templo. Agora ele já está, um pouquinho melhorzinho. E Jesus então fala para ele: olha, cuidado com o que você faz para você não cair num pecado pior na sua vida. Bom, agora aquele homem sabe que Jesus curou ele. E ele então vai responder a pergunta dos fariseus. Os fariseus então perguntam para ele novamente: e aí? Quem foi que te curou? Ele fala: quem foi que me curou foi Jesus. Aqueles homens então rapidamente vão atrás de Jesus para lhe confrontar. Eu falei que todas as vezes que Jesus está em Jerusalém, todas as vezes que Jesus está na região da Judéia, ele está em modo de confronto, modo de combate. Aqueles homens então vão atrás dele e vão querer saber dele por que Jesus então curou paralítico. E Jesus então confronta a ignorância deles. A ignorância é um problema em qualquer época da humanidade, em qualquer século. A ignorância sempre é um problema. Queridos, o que João está tentando nos explicar, nos fazer entender, é que a graça que curou aquele homem da sua paralisia é a mesma graça que vai dar combate para os fariseus. Não existe
graça diferente. Se você tem a graça de Deus, a graça ela é responsável por tudo, querido. Sabe? Não existe personagens da graça. Não existe uma graça para os dias de sol, não existe uma graça para os dias de chuva, não existe graça para o dia de festa, não existe graça para dia comum, não existe graça para feriado santo, não existe graça para feriado mundano. Graça é graça. Se você está cheio da graça de Deus, a graça é uma coisa só. A graça que cura é a graça que explica a verdade. A graça que cura é a graça que confronta o erro. A graça que cura é a graça que está cheia de verdade no seu íntimo. Não existe dois tipos de graça. Eu não tenho uma graça para o papai, uma graça para a mamãe, uma graça para o bebê, uma graça para o cachorro. Graça é graça, querido. E João está tentando a gente fazer entender isso, que a graça que cura as enfermidades é a graça que confronta o pecado. Né? Não existe assim um raiozinho cósmico entrando em mim. Agora eu tô com outro tipo de graça. Agora a graça para falar a verdade. Aí eu falei a verdade, aí vem um raiozinho cósmico sobre mim. Agora eu tô com a graça para curar os enfermos. Aí curei os enfermos, aí agora vem uma outra graça sobre mim para eu andar na rua. Não, querido, graça é uma coisa só. Jesus está nos ensinando que graça é uma coisa só. Não existe graça diferente para gente diferente. A graça é uma só, com uma múltipla manifestação. Né? A graça que cura as pessoas é a graça que não deixa a gente voltar para a mentira. A graça que cura as pessoas é a graça que não deixa a gente fraudar imposto de renda, que não deixa a gente ficar com troco a mais no mercado, que é a graça que não deixa a gente mentir, nem fofocar sobre a vida dos outros. Graça é graça. Há coisas que mostram a graça e há coisas que não mostram a graça, mas a graça está lá, sempre esteve. E sempre estará. E o que é graça, pastor? Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é o favor que está sobre Deus para que a minha vida agora seja um instrumento perfeito de revelar Jesus para as outras pessoas. E isso é graça. Então, a mensagem da liderança inspiradora de Jesus para nós nesse dia de hoje é sobre a graça, assim como no capítulo 4. O que é graça? Graça é uma coisa só. Graça é aquela coisa que se alegra com o dia. E graça é aquela coisa que não tem medo da noite. Graça é aquilo que nos faz dançar. Graça é aquilo que não deixa que a tristeza se apodere de nós. Graça é uma coisa só. E hoje parece, na vida de algumas pessoas, sabe, queridos, eu quero fazer uma crítica construtiva. Tem muita gente na igreja que eles não foram discipulados na sua pessoa. Eles foram discipulados no seu personagem. O pastor, o líder, o discipulador, né? Aquele que vai acompanhar a pessoa desde o primeiro momento até ele amadurecer, tem que ter um olhar de discernimento para entender quando ele está discipulando a pessoa e quando ele está discipulando o personagem. Tem muita gente dentro da igreja que, na verdade, eles não foram discipulados na sua pessoa. Eles foram discipulados no seu personagem. Na igreja eles rodopiam, cantam, falam em línguas estranhas. Mas quando eles estão em casa, eles assistem o desfile das escolas de samba de carnaval, eles assistem o BBB, eles passam a tarde toda assistindo Faustão, programa do SBT. Eles não foram discipulados na pessoa, eles foram discipulados no personagem. Quando ele sai de casa, ele bota sua roupa de personagem e aí ele mostra que o personagem foi discipulado. Mas quando ele está em casa, as pessoas do seu convívio íntimo, da sua família,
que tem que conviver não com o personagem, mas com a pessoa, logo veem que a pessoa não foi alcançada para Jesus, que aquilo ali é um personagem. O que a gente chama na nossa cultura de hipocrisia. Toda vez que o meu personagem ele é discipulado, na verdade isso é uma hipocrisia, porque quem tem que ter esse discipulado é a pessoa, não o personagem dela. Né? Então graça, não existe dois tipos de graça, uma graça para mim e uma graça para o meu personagem. Não existe uma graça que cura e outra graça para falar a verdade. Né? Não existe uma graça para andar de dia e uma graça para andar de noite. Não existe uma graça para estar na igreja e uma graça para estar no mercado. Graça é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Isso é graça. A lição do Evangelho segundo São João, capítulo 4. E a lição do Evangelho de São João, capítulo 5, é sobre a graça. A graça que cria pontes, no capítulo 4, e a graça que é indivisível, no capítulo 5. Né? Para a gente parar de ficar achando que graça é igual uma cômoda com 10 gavetas, que tem um pouquinho de graça para cada coisa. Não, querido. Graça não é uma cômoda com 10 gavetas. Graça é um baú com uma coisa só. A graça que cura é a graça que confronta a verdade, é a graça que nos leva para o céu. Graça é uma coisa só. Amém? Amanhã nós voltamos aí com João 6. João falando de mais uma das características da liderança inspiradora de Jesus para a nossa vida. E amanhã eu já vou adiantar, né? Você que está me ouvindo, amanhã nós vamos falar sobre o líder é aquele que alimenta. Amém? Em João capítulo 6, você sabe, tem aquela passagem da multiplicação dos pães, e é claro, a mensagem não poderia ser outra, né? Então nós voltamos aí amanhã falando, e não pensa que a mensagem também é facinha não, tá? Porque amanhã eu tenho 3 coisas tremendas para falar sobre alimento. Alimento e os tipos de pessoas que precisam receber alimento, tá bom? Então amanhã nós estamos juntos, se o Senhor assim nos permitir. Eu quero que você me ajude compartilhando esse áudio, tá? Me ajuda compartilhando esse áudio. Expliquei no começo do áudio por que eu gosto de fazer áudio live, não vídeo, né? Deixei isso aí claro no começo. Para quem chegou aí da metade para frente, depois pega lá que você vai entender o que eu estou falando sobre a questão do áudio live, tá bom? E amanhã então, às 17 horas, nós voltamos aí para mais uma característica da liderança inspiradora de Jesus no Evangelho de João.